Novamente, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao evento do lançamento do livro Feito Coletivo, Histórias, Narrativas e Memórias do Programa de Trabalho Protegido na Adolescência, o PTPA. Gostaria de me autodescrever. Eu sou um homem de 1,80 m, estou vestindo uma camisa social azul clara, uma calça cinza escura e um sapato preto. Estamos em um ambiente fechado, no auditório da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. O livro conta histórias e narrativas das pessoas que participam ou participaram do Programa de Trabalho Protegido na Adolescência. Ele foca no impacto de histórias individuais no coletivo do programa, trazendo entrevistas de diversos profissionais, alunos e estagiários de forma sensível e atenta. Gostaria, com muita honra e satisfação, de convidar a compor a mesa a senhora Ana Santiago, representante da Reitoria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas. Fernanda Lessa, presidente da FIA. Rafael Frois, vice-presidente da FIA e autor do livro. Tatiane Alves, coordenadora PTPA UERJ. E Vitória Gomes, gerente do PTPA. Convido também o Dr. Ronaldo Damião, reitor, pró-reitor de saúde, a compor a mesa. Passo a palavra, nesse instante, à senhora Ana Santiago, representante da reitoria. Bom dia a todos e todas e todos, é uma alegria estar aqui. Em nome, da magnífica reitora Gunnar Azevedo, eu dou boas-vindas a todos e todas ao UERJ, especialmente aos participantes do programa da FIA. Esperamos, que essa parceria desses jovens com o UERJ seja só o início de uma longa jornada. Esperamos ver vocês aqui no futuro, como os nossos estudantes de graduação, pós-graduação. Sonhem muito, porque a gente sabe que o diploma ele não resolve propriamente a vida, mas o estudo, o conhecimento, a formação dá a nós melhores condições de enfrentar as dificuldades da vida. Então, que vocês percebam com esse momento que vivem junto ao programa da FIA, que a gente tem muita alegria com essa parceria, a importância que é se preparar, se qualificar para que os sonhos possam ser realizados. Particularmente, eu queria dizer que a universidade tem muito carinho pelos projetos que envolvem especialmente a proteção da mulher, da adolescência, de apenados, porque são projetos que garantem essa presença da universidade nos lugares e junto às pessoas que mais precisam.
né? E que essa publicação que hoje está sendo apresentada, né, à sociedade, ela não se preocupa só, né, de dar um retorno, né, para a sociedade do que é feito no programa, mas mais do que isso, registrar de forma sensível o impacto que os programas, que a política social ela tem na vida das pessoas. Então, esse formato, né, de depoimentos, né, toca a gente, né, e deixa a gente feliz por ter mantido essa parceria, né, em momentos de dificuldades que nós enfrentamos, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos, boa leitura, boa presença na nossa UERJ. Obrigada. Vou passar a palavra aqui para a nossa querida companheira. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Primeiro vou começar fazendo minha descrição. Sou uma mulher de peles claras, cabelos claros também abaixo dos ombros. Estou utilizando um blazer, isso. Pronto, olha. Obrigada. Estou utilizando um blazer branco, uma camisa branca também e uma calça vermelha. Estou sentada numa mesa azul, bem grande, com toalha azul, bem grande. Bom, começar a falar da minha felicidade, da parceria entre a Fundação para a Infância e Adolescência e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. É uma alegria muito grande, principalmente como presidente, ter uma universidade tão grande, porte, tão grande e importante para o nosso Estado, sendo parceira da FIA em vários dos nossos programas. E hoje, especificamente, falando do PTPA, que acho que a grande maioria aqui, estou vendo nossos estagiários, alunos, responsáveis e pessoas que ajudam esse programa a acontecer como coordenadores. Temos a nossa gerente aqui, temos a nossa coordenadora também da UERJ, a Tatiane. E, especificamente, falando do PTPA, que é um programa de muita importância entre a FIA e a universidade, onde a gente tem todo esse suporte e esse know-how que a universidade tem, principalmente na área pedagógica, para que o programa aconteça e a formação desses adolescentes aconteçam da melhor forma possível, para que a gente realmente tenha uma formação de qualidade e que a gente consiga encaminhar esses adolescentes para um estágio protegido e com conhecimento e com a formação adequada para cada um de vocês. Então, é muito gratificante ter essa parceria da UERJ junto com a FIA e meu muito obrigada por acreditar no nosso programa e estarmos executando esse programa juntos. E hoje, falando especificamente do lançamento, né, do Feito Coletivo, que são essas histórias, narrativas e memórias do Programa de Trabalho Protegido na Adolescência. Tem histórias aqui dentro, tem como foi construído, como o programa aconteceu, nasceu, tem toda a história também da Fundação para a Infância e Adolescência, de alguns personagens icônicos e importantes para que isso aconteça. Mas isso não seria possível, essas histórias aqui, se não fosse por vocês, se não fosse pela história de sucesso de vocês, que a gente vê acontecendo e a gente precisa divulgar e falar sobre isso. Então, por isso, o Feito Coletivo hoje é uma grande importância, que mais pessoas conheçam esse programa, que mais pessoas saibam da importância e conheçam a história de vocês, de superação de vocês. É isso que a gente quer passar hoje aqui. Meu muito obrigada. Vou passar agora a fala para o vice-presidente. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar a todos da mesa e os presentes, os alunos do PTPA, os coordenadores. Estava vindo para cá hoje, estava lembrando de quando, para mim, tudo começou em relação ao PTPA.
O PTPA, em 2021, nem a professora Tatiane, nem a professora Ana Santiago, né, o PTPA era um projeto que tinha 7 unidades apenas em 2021. Para quem não sabe, tem a coordenação da UERJ, mas também tem a gerência da FIA, e eu vim para a FIA para ser gerente, e era uma equipe de 3 pessoas, né? Era eu, Vitória, e mais uma pessoa, e apenas a coordenadora, a professora Vânia, aqui pela UERJ. Era uma equipe de 4 pessoas, somando as 2 instituições. E hoje nós temos 30 unidades com equipes estruturadas, tanto na FIA quanto na UERJ. Isso mostra que foi um avanço qualitativo gigantesco, desde que a gente fez a parceria com a UERJ, não só em termos de equipe e estrutura de gerência, mas também na qualidade dos professores. A gente deu um salto muito grande. Hoje nós temos professores com especialização, mestrado, doutorado, todos esses atendendo a todas essas unidades. Então, a gente faz um histórico do quanto a gente andou até aqui e de quanto a gente cresceu para conseguir atender o maior número de pessoas possíveis. Não só os adolescentes que fazem parte do programa, mas também as suas famílias, né? É um público indireto que a gente tem que levar em consideração também. Então, é um momento de muita alegria estar aqui com todos vocês. E também falar sobre o lançamento do livro. A professora Tatiane foi muito generosa em me convidar, agradeço desde já. E dizer que a importância do lançamento desse livro é jogar a luz sobre as subjetividades desse processo mesmo, né, de execução do programa. Muito mais do que a prestação de contas com números, de quanto se gastou, de quantas unidades abriram e tudo mais, mas trazer os sentimentos de cada um, né, as vivências de cada pessoa que passou por esse programa. Então, queria parabenizar, né, pela organização do livro, pela ideia, e por cada um que participou desse processo. A equipe foi lá, na FIA também, buscou os depoimentos, e em todas as unidades. Acho que é essencial resgatar a história. Eu sou formado em História, então fiquei muito feliz de ter esse livro e a gente buscar a história. Esse resgate é imprescindível para que a gente possa estar fazendo com que as vivências sejam perpetuadas. Então, assim, muito feliz por tudo isso, pelo histórico. Agradecer imensamente ao UERJ e aqui a professora Ana Santiago, representando a reitoria, por ter acreditado na FIA, nessa mudança que a gente teve, né, no início do ano. A gente foi muito bem recebido desde então, a gente foi escutado, e isso é muito importante. E agora é só a gente agradecer e comemorar o dia de hoje. Então, muito obrigado à reitoria e ao UERJ pela parceria, e a todos vocês que acreditam no nosso programa diariamente. Obrigado. Bom dia, eu sou a Vitória, eu sou uma mulher de pele parda, de aproximadamente 1,5 m, tenho cabelos cacheados, estou usando óculos, uma blusa branca com rosa listrada de botão, uma calça jeans e um sapato marrom. Bom, primeiro eu gostaria de cumprimentar a mesa e a todos presentes. Hoje, com o lançamento do livro, eu gostaria de parabenizar a todos os colaboradores para desenvolver esse trabalho, e não só aqueles que estiveram à frente do livro, mas também a todas as pessoas que estão diariamente lidando com todos os adolescentes. E gostaria de agradecer a todos os adolescentes que se dispõem todos os dias a aprender um pouquinho com toda essa equipe que está trabalhando incansavelmente para estar com vocês e desenvolver uma política pública de qualidade para vocês. Seja o professor, o psicólogo, o assistente social, o porteiro, um motorista, todas essas pessoas têm um papel fundamental no desenvolvimento dessa política pública para vocês. O resultado final são vocês quem recebem. A gente trabalha todos os dias com o propósito de que vocês tenham uma experiência melhor, que vocês tenham uma qualificação para que para que ingressem no mercado de uma forma protegida e qualificada. Eu não vou me estender, mas eu gostaria de agradecer também a nossa diretoria de promoção social, com a nossa diretora Cláudia, porque faz toda a diferença, todo o suporte que a senhora dá,
e toda a parte de ouvir a necessidade do programa e levar adiante essa demanda faz toda a diferença e de suma importância. Também agradecer ao UERJ, porque essa parceria faz o PTPA se desenvolver e alcançar lugares muito maiores. A nossa presidente da FIA, Fernanda, muito obrigada pela sua disponibilidade de sempre dar uma atenção ao PTPA. E é isso, muito obrigada, gente. É com muita alegria que eu passo a palavra à professora Tatiane Alves. Muito bom dia a todos e todas. Quero primeiramente saudar a presença da professora Ana Santiago, que é a nossa pró-reitora de Extensão e Cultura. A Ana, eu acho que é importante para vocês, né, que estão hoje aqui conosco, entenderem um pouco como funciona, né, essa estrutura do PTPA, essa parceria que a gente tanto fala, uma parceria da UERJ com a FIA, como é que isso acontece? Então, eu queria começar por aqui, né, desejando esse bom dia especial a vocês, primeiramente, que estão aqui conosco, as autoridades presentes, os adolescentes aqui, FIA, a gente identifica fácil aí pelo uniforme de vocês, é sempre uma alegria. Eu queria também agradecer a presença do professor Damião. O professor Damião é pró-reitor de saúde da UERJ. Hoje a gente está tendo uma parceria no âmbito do programa com o NESA, que é uma unidade de saúde da UERJ, que está também, é uma novidade para esse ano, dentro do plano de trabalho para esse ano. Então, agradecer a presença da assistente social Carmen. Agradecer imensamente a presença dos representantes do NACA, que é o Núcleo de Atenção à Criança Vítima de Violência, que também é um projeto da FIA, em parceria com a universidade. Agradecer, não sei se o pessoal do SOS está aqui, que também é uma outra parceria. Então, tudo isso para dizer, né, Fernanda, que essa parceria da FIA com a UERJ, ela tem gerado frutos, tanto do ponto de vista da política pública, né, porque nós estamos realmente envolvidos, engajados numa perspectiva de colaboração com a elevação e a ampliação das políticas públicas protetivas para a infância e para a adolescência, onde a FIA, por sua missão, possui um protagonismo inegável, né? É a fundação mais importante em termos de garantias de direitos para esses segmentos, mas a gente está trazendo como universidade a possibilidade de mobilizar as nossas expertises acadêmicas, que evidentemente não são verdades, não são dogmas, mas são atributos, são possibilidades de um diálogo profícuo que possa realmente fazer com que esse serviço social, né, que esse direito social chegue para a sociedade de maneira mais plena e mais garantida. E para isso, por isso eu comecei aqui saudando tão especialmente a Ana, né, que além de ser a nossa pró-reitora, ela está hoje aqui representando a magnífica reitora, a professora Gunnar, que é uma gestão de reitoria que traz essa perspectiva da inclusão como sendo o carro-chefe da sua gestão, né, do direcionamento da universidade, de uma universidade mais inclusiva, de uma universidade aberta, de uma universidade plural e de uma universidade que realmente esteja alinhada com os interesses sociais, principalmente desses segmentos mais vulnerabilizados e que merecem, e que é dever nosso, enquanto representantes do Estado, olhar para isso e entregar para a sociedade algo que é nada mais do que a obrigação da universidade. Nós somos uma universidade pública. O que financia essa universidade aqui não cai do céu, sai do bolso de vocês. Então, aqui não existe nenhuma relação de favor. Nós estamos entregando para vocês aquilo que é direito de vocês. E a gente está tentando fazer isso com excelência, está tentando fazer isso com participação, e foi assim que nasceu a ideia do livro, né, Rafael?
Na época, eu conversei com o Rafael, eu falei, Rafael, a gente tem que investir em produtos que possam dar mais visibilidade ao PTPA. Então, veio a ideia de produzir um livro. Na verdade, é uma entrega esse ano, porque não é fácil fazer um livro. Quem já se envolveu com isso sabe que para fazer uma coisa bacana tem que ter investimento. Já fica aí uma dica para vocês, adolescentes, para que vocês tenham bons resultados. Não adianta querer pegar o caminho mais rápido, tem que investir, tem que trabalhar, tem que se dedicar. E isso leva tempo, né? A gente tem que respeitar o tempo da produção das coisas. Então, esse produto era um produto do plano de trabalho do ano passado, e quando a gente levou isso para o Rafael, né, na montagem do plano de trabalho, ele na mesma hora acolheu, falou, claro, vamos fazer. E a ideia era dar voz às pessoas que fazem o PTPA, né? E aí, conforme a gente foi fazendo, montando o livro, eu quero agradecer muito a equipe de estudantes de graduação que estiveram conosco desde um primeiro momento. O professor Ricardo Lima, que eu convidei para nos ajudar, o Ricardo, professor do Instituto de Artes, tem formação na área de antropologia. A gente queria fazer algo que trouxesse essa dimensão humana do PTPA, e o Ricardo, com essa sensibilidade dele, com essa capacidade de realização que ele tem, acolheu a ideia e veio conosco. Depois, quando terminou, ele falou, bom, acabou o meu trabalho. Ele falou, não, senhor, agora a gente vai começar outra coisa. Então, ele está aí, daqui a pouco a gente vai poder ouvir o Ricardo. Foi um trabalho também de treinamento, né? Foi uma oportunidade que a gente teve de fazer com que os nossos estudantes de graduação pudessem realizar entrevistas, montar um roteiro de entrevistas, ir a campo. Tudo isso também é contrapartida que a FIA traz para a UERJ. Não é? É um caminho de mão dupla, né? A gente está aqui realmente numa colaboração. E, por fim, quero agradecer também a Vitória, que está aqui, porque Vitória é uma figura que tem uma energia, né? Ela tem, eu acho que é uma gerência que se identifica tanto com o perfil do público do PTPA, né? Eu acho que é porque ela é baixinha, assim, então ela tem uma energia, então a gente tem um alinhamento muito bom. Isso também ajuda muito na parceria, né? Quando as duas instituições estão olhando na mesma direção, não existe uma disputa de egos, de quem é dono do quê. Então, a gente tem essa interação, essa integração. Eu queria te agradecer muito por isso, tá, Vitória? Não posso deixar de agradecer também ao Dinho, que é o nosso embaixador dos eventos do PTPA. Eu falo com ele, Dinho, nós vamos fazer um evento. Ele fala, quantas pessoas você quer que eu leve no seu evento? Eu falo, nossa, nunca vi isso. Ele tem uma liderança, né? Ele e a equipe toda, né? Tem uma liderança aqui na Unidade Maracanã, assim como todos os coordenadores. É uma característica do PTPA. Quando a gente fez as entrevistas, a gente pôde ver isso. Cada coordenador, em cada uma das 30 unidades, tem um engajamento, uma liderança, uma identificação, quase uma militância dentro desse programa. Então, isso é o segredo do sucesso, né? É por isso que, muitas vezes, a gente está aí celebrando a continuidade, né? Que é uma tecla que eu bato muito, que é a ideia de que vocês não devem achar que esse é o limite do sucesso de vocês. Não, isso aqui é um ponto de partida. Como bem disse a professora Ana, vocês têm um longo caminho a percorrer. E aí, antes de passar a palavra para o professor Damião, que vai encerrar essa mesa de abertura, eu gostaria de convidar aqui à frente duas pessoas que foram fundamentais para a realização desse livro. Elas vão simbolizar, assim, eu quero que todo mundo que esteve envolvido, né, cada estudante, o pessoal de registro, pessoal de apoio, Mariana, Lília, enfim, todo mundo agora se sinta representado por essas duas pessoas que eu vou convidar aqui. O primeiro que eu gostaria de convidar, inclusive para fazer uma breve fala, é o Henrico Paula Leite. Por favor, Henrico, aplauso para Henrico.
Eu vou passar a palavra para o Henrico, mas primeiro eu quero explicar para vocês por que é tão importante essa homenagem que a gente quer fazer para ele. O Henrico, gente, ele era um FIA, ele era um estagiário da FIA aqui na UERJ. Ele fez o estágio dele no CED, que é o Centro de Estudos Estratégicos de Desenvolvimento. Na época, eu atuava nesse centro e o Henrico era nosso estagiário lá. E ele veio inicialmente, vocês sabem que cada um de vocês que entra numa unidade de trabalho tem que entrar para desenvolver algum tipo de atividade, né, que gere algum tipo de aprendizado para vocês. E o Henrico se identificou logo com a parte de divulgação, de mídias sociais, de registros. E o CED é um centro da universidade que produz muitos eventos, né, produz muitas atividades assim que requerem esse tipo de habilidade. E o Henrico se destacou de uma tal maneira, ele foi embora, ele aprendeu, ele foi se tornando uma pessoa realmente habilitada para aquilo que ele estava fazendo ali. A ponto bom, como vocês sabem também, quando vocês estão para completar 18 anos, infelizmente vocês são desligados do programa. E aí o que aconteceu? Nós contratamos o Henrico, nós conseguimos um contrato para o Henrico. Hoje, o Henrico é um funcionário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, é muito importante que vocês saibam que, quando eu digo que esse estágio que vocês estão fazendo, essa fase de formação e depois o estágio, é ponto de partida mesmo. Tem um caminho longo aí pela frente. E o Henrico se habilitou tanto nessa parte de registro, que ele é um dos fotógrafos dessas belas fotografias que vocês estão vendo aqui no livro. E o primeiro exemplar desse livro, eu vou chamar a mãe do Henrico para entregar para ele. Ela está aqui. E aí eu queria te agradecer muito por ter trazido o Henrico para o PTPA e por tudo que eu já falei aqui, para não me alongar mais. Muito obrigada. Eu queria agradecer a todo o projeto PTPA, junto ao grupo do CED, que receberam o meu filho com muito amor, muito carinho, e deram muito, mas muito aprendizagem para ele. Então, o que eu falo para vocês, jovens, como mãe de um ex-PTPA, que é muito importante que vocês acreditem no projeto. É um projeto muito lindo mesmo, e de extrema importância não só para os alunos, não só para vocês que estão entrando, que estão no projeto FIA, sim como para os pais, porque a cabecinha está tão fresquinha, né, nessa idade, e às vezes vocês estão meio perdidos. E aqui é o caminho, entendeu? Vocês vão aprender muito mesmo. E eu de coração, eu quero agradecer você, professora Tatiane, a todo o grupo do CED que acolheram o meu filho, e quero dizer que eu estou muito orgulhosa do meu filhote, como eu costumo falar, muito orgulhosa mesmo, e sei que ele tem grandes sonhos, e com o projeto ele aprendeu muito, evoluiu, e hoje está aqui recebendo essa homenagem, que para uma mãe é uma coisa que não tem nem explicação. Eu tenho muito a agradecer a vocês, obrigado mesmo. E meninos, meninas, confiem, é um projeto lindo, e que é super válido vocês entrarem de cabeça, e como diz a professora Tatiana, é longo, mas que a recompensa vem. O Henrico é a prova. Eu vou pedir também para o Henrico falar um pouco, Henrico, da sua experiência. Bom dia, pessoal. Bom, meu nome é Henrico, né? E eu ia contar toda a minha trajetória, de como foi, a professora já adiantou, minha mãe já deu a parte dela, mas agora eu vou contar do meu ponto de vista. Quando eu comecei,
eu não sabia muito bem o que era. Eu achei que eu era só um estágio na UERJ. E quando eu entrei, eu percebi que era muito mais do que só um estágio. Era uma experiência de vida. Era uma coisa que te preparava tanto para o trabalho, quanto para você lidar com as coisas da vida. Eu nunca ia achar que, com 17 anos, quando eu entrei, eu estaria aqui falando. Eu era muito tímido. Então, jamais... Opa, até bati no microfone. Jamais achei que eu ia falar tranquilamente com vocês, uma plateia assim grande. E posso dizer que o projeto me ajudou com essa quebra de timidez, principalmente porque eu trabalhei dentro do projeto, como a professora falou, na parte de fotografia. E quando você fotografa, você percebe que você não pode ser tímido. Você tem que chamar a atenção, falar, pô, aqui, vem tirar uma fotinha aqui, tirar uma foto lá. Então, você tem que perder essa timidez. E durante o livro, o projeto do Feito Coletivo, eu perdi essa timidez e acabei conseguindo agora, naturalmente, falar com vocês com tranquilidade. E as histórias na qual eu fui fotografar, eu posso dizer, assim, que são emocionantes, porque são histórias que eu me vejo, eu e minha família nela. Então, eu vi na oficina que a gente fez, que está no livro, inclusive, dos pais, eu vi muito pai falando que era de Rocha Miranda, assim como eu, e eu via os pais falando coisas que eu ouço minha mãe falando. Então, eu me identifiquei muito, já trabalhando contratado pelo PTPA. E isso me fez ter mais carinho pelo livro, sabe? É um projeto no qual eu me dediquei e, mesmo embora não estando mais, agora eu estou aqui, sabe, muito feliz com essa realização desse projeto. Pessoal, agora falando para vocês, sério, acredito, vocês vão conseguir, cara, não desacredita não. Vocês vão sair daqui e vocês podem botar no currículo que vocês foram estagiário FIA, foram estagiário PTPA, que vocês vão ganhar uma moral. Entendeu? E aproveita essa oportunidade, tá? Muito obrigado. Rapidinho a fala que eu também já estou emocionado. Obrigado, professor. Obrigada, Henrico. E a segunda pessoa que eu gostaria de convidar para fazer uma homenagem rápida aqui, para encerrar realmente essa mesa, é a Yasmin Mamed. Yasmin, por favor. A Yasmin é estudante de serviço social, ela é fotógrafa e ela percorreu as unidades do PTPA mais afastadas para realizar essas lindas fotografias. Nós somos muito gratos a você, Yasmin, pela sua sensibilidade, pelo espírito de colaboração e também por a gente ter tido a chance de juntar as duas coisas. Uma formação em serviço social. Eu, que sou uma professora de serviço social, sei como que a gente tem, dentro dessa formação, essa busca pelo olhar que é um olhar coletivo, mas é também o olhar da valorização do outro, da valorização do lugar, e você conseguiu captar muito bem isso nas suas fotos. Parabéns. Muito obrigada, Yasmin. Bom, para encerrar essa mesa, eu vou passar a palavra ao professor Ronaldo Damião. Bom dia a todos. Eu queria, nesse momento, cumprimentar a nossa pró-reitora, professora Ana Santiago, e dizer que eu tenho um orgulho muito grande em participar dessa pró-reitoria da saúde, trabalhando junto não só com a professora, mas também com os outros pró-reitores das nossas reuniões semanais, nas decisões que têm sido tomadas com muita determinação, com muito trabalho, com muita transparência. Seguindo a mesma fala da professora Tatiane, também dizer que eu tenho muito orgulho de ter como nossa reitora a professora Gunara Azevedo, que tem nos orientado e nos conduzido
também com muita dedicação, com muita seriedade, não poupando esforços para fazer dessa universidade uma das melhores universidades do país e com projetos realmente de inclusão de todos. Quero ainda também cumprimentar aqui a Rafael Frois, que é um dos coordenadores da FIA, especialmente a Fernanda Lessa, que é a nossa presidente na FIA, tão jovem e tão comprometida com esse trabalho social fantástico, maravilhoso. A Vitória, que é a gerente desse projeto, o aluno aqui que acabou de fazer o seu testemunho, né, de quanto esse projeto é importante e os resultados que ele tem. Eu olhei o livro, né, esse livro está tão bem feito, e teve assim algumas coisas que me chamou a atenção, né? Uma frase dita pela Elaine Maria da Silva. A Elaine é mãe da Letícia, e ela disse o seguinte: olha, sem estudo, a gente não é ninguém, né? De uma certa forma, ela disse uma frase que foi dita há muitos e muitos anos atrás, centenas de anos atrás, por um filósofo que chamou a atenção, que é Victor Hugo. Victor Hugo disse assim: a educação é a luz que ilumina o caminho da humanidade. Isso dito há tantos e tantos anos atrás e repetido aqui pela Elaine. Um bom projeto, né, é aquele que traz resultados. E esse projeto traz resultados. Isso está escrito aqui numa frase muito simples pela Fabiana de Paula Leite. Fabiana tem 43 anos, mora em Rocha Miranda. O filho dela, o Henrico, não sei se ele está aqui presente, né? Está aí? Então, olha, Henrico, você entrou no PTP, é você, né? E a sua mãe, né, estava aqui. Ela disse o seguinte: olha, o comportamento dele em casa, como pessoa, a metamorfose foi muito grande. E eu sei que isso foi graças ao grupo. Então, eu acho que isso é o que representa o resultado desse programa de trabalho fantástico com um adolescente que antes era até os 16 anos, que agora é até os 18 anos, em parceria com a FIA, né? Então, que essas parcerias, né, saudáveis, corretas, honestas, né, transparentes, que possam continuar com a nossa instituição, com a nossa UERJ, para que a gente possa dar realmente uma contribuição muito importante à nossa sociedade e transformar a vida das pessoas. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de dizer essas palavras extremamente sinceras e francas a todos vocês. Muito obrigado. Oi, gente. A gente vai fazer uma quebrinha de protocolo. Eu gostaria de chamar o Gabriel Vilar, é uma homenagem da equipe, para poder ler aqui e te entregar essa flor em nome da equipe do OPA, que você orienta com tanto carinho e tanta atenção. Pois é, você fez o que eu esqueci, de tão emocionado, que de falar da querida professora Tatiane, né, que leva esse projeto com tanto carinho, com tanta dedicação, e que é um exemplo para todos nós aqui dentro da instituição, com esse compromisso, né? Parabéns. Obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriel Vilar, eu sou estagiário do Observatório Adolescente, e eu gostaria de ler uma pequena mensagem que a gente preparou aqui para a professora Tatiane. Hoje é um dia de celebrar o PTPA,
o trabalho que foi feito ao longo do ano passado e todas as mãos que ajudaram ele a moldar o projeto que é hoje. Mas, além disso, nós da equipe do Observatório Adolescente gostaríamos de celebrar o trabalho e a presença de nossa coordenadora, Tatiane Alves. Desde que entramos no OPA, Tatiane tem sido muito mais do que uma coordenadora. Ela é como nossa mentora, nossa inspiração para seguir dentro da universidade e para fazer o projeto acontecer. Independente do desafio, a determinação da professora Tatiane sempre foi e sempre será o combustível que move a máquina da produção e da construção de conhecimento. É essa determinação que faz com que possamos não só concluir um trabalho, mas fazer ele com prazer, dedicação e orgulho. Para mim, Gabriel Vilar, Tatiane é dinâmica, é experiência e é inabalável. Para a Júlia, eloquente, proativa e engajadoramente realizadora. Para a Vanessa, exemplo de como é bom trabalhar com o que gostamos. Para a Larissa, dedicação, inteligência e firmeza. Para a Fabiane, disciplina, foco e ousadia. Para a Alexandra, força de movimento para realizar coisas no mundo. Caio, disposição, coerência e sensibilidade. Para a Clara, acolhimento, potência e impulso. Para a Guilherme, liderança motivadora. Para a Karine, inspiração para quem está iniciando a caminhada em prol da justiça social. Para a Kaila, formadora de potentes coletividades. E, por fim, para a Morena, inspiração, irreverência e resiliência. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigada, gente. Eu vou matar vocês. Gratidão. Obrigada, gente. Não tenho condição. Vou passar a palavra de novo para o professor Damião para encerrar essa. Passo para a professora Ana agora, por favor. Terminou barra pesada, né? Barra pesada, né? Mas, assim, mas é uma alegria também a gente ver que, antes de qualquer coisa, o trabalho, a nossa parceria, né? Ela mexe com os sentimentos, né? Aprendizado e sentimento andam juntos, né? Sem a gente ter a nossa sensibilidade tocada, a gente não aprende. A gente se recusa a aprender. Então, o que nos move não para o conhecimento, para a formação, é também um ato de afetividade, de amor, né? Então, eu acho que coroou bem, né, o final dessa mesa. Agradeço a presença de todos, do colega Damião, né, e da Fernanda, nessa cerimônia de lançamento do livro. E encerro a mesa. Obrigada. Bom, sem mais delongas, nós vamos... Eu queria agradecer muito a equipe aí da PR5 que esteve aqui conosco. Muito obrigada, gente. Agora a gente vai passar para uma discussão muito rápida, né? A gente quer fazer uma apresentação. Queria convidar o professor Ricardo Lima, por favor, autor, coordenador desse trabalho, junto comigo, com o Rafael. Por favor, professor Ricardo. E queria convidar o professor Wesley, que vai falar um pouco para a gente sobre o significado do coletivo, né? Professor Ricardo Lima, por favor. Muito obrigada, professor Damião.
Bom, gente, vocês receberam, assim que vocês chegaram, eu penso que receberam lá no café da manhã, um card com uma canetinha, né? Todo mundo está com o seu cartãozinho, sua canetinha aí à mão? Não? Que no varal, gente, era para ter entregue para eles. Era para ir para o varal depois de preenchido, vazio não adianta. Ah, já preencheram? Ué, mas preencheram sem ouvir aqui os nossos colegas falarem sobre... Bom, então vamos fazer o seguinte. Ótimo, que bom, vocês estão adiantados. Mas escutem um pouco o que a gente vai falar aqui, e aí, se vocês sentirem vontade de acrescentar ainda alguma última palavra, alguma ideia que surgiu, um insight, lá no seu card do varal, vocês fiquem à vontade. Porque a ideia era o contrário, era vocês escutarem aqui com seus cartões, e a partir dessa reflexão que a gente vai fazer, preencherem e pendurarem lá embaixo. Mas que bom que já está tudo lá e a gente vai poder, de repente, complementar ou não. Eu vou começar, eu vou sentar, né, gente, que eu estou com esse pé assim um pouco prejudicado, mas eu vou começar abrindo aqui essa mesa com uma discussão um pouco mais ampla, né? Vocês viram aí que o título do nosso livro é Feito Coletivo. Essa fala do coletivo é uma fala que aparece em diferentes momentos na vida da gente, certamente não é uma palavra nova para vocês, mas ela é uma palavra que ela carrega um significado histórico, né? Ela vem de longe, e eu achei que seria interessante, antes da gente ir para o momento de celebração lá embaixo, com o nosso sambinha e o nosso coquetel, que a gente pudesse conversar um pouco. O coletivo, né, o processo da produção coletiva, eu estou aqui fazendo um esforço de não trazer termos assim acadêmicos demais para que vocês possam me acompanhar, mas o ponto de partida que a gente tem que tomar, assim, em termos de para pensar esse assunto qual é a diferença, o que nos diferencia de um cachorro, por exemplo, que é um animal muito gregário, muito coletivo, muito ligado, inclusive, ao ser humano, ou de uma abelha que produz aquela colmeia maravilhosa, né? Elas juntas vão fazer aquele trabalho de arquitetura fabuloso para a produção do seu mel, ou de tantos outros seres da natureza, pensando que nós também somos seres da natureza, nós não somos extraterrestres, tá certo? Então, o que diferencia? Por que nós, seres humanos, não somos a mesma coisa que esses outros animais? O que nos diferencia é a nossa capacidade de realizar um trabalho, de realizar uma ação, de realizar uma atividade, uma ação ativa, ou seja, uma atividade de maneira consciente. Uma abelha, por exemplo, para ficar no assunto da abelha, se você puser a abelha em condições, né, favoráveis a ela, aqui no campus Maracanã, no quintal da casa de vocês, no interior do Ceará, ela vai realizar um brilhante trabalho de produção da sua colmeia e do seu mel, exatamente da mesma forma. Por quê? Porque ela age a partir do seu instinto. O instinto da abelha é a produção daquela colmeia, daquele mel. Ela, não importa, ela vai fazer isso. Vai fazer maravilhosa, tá? Estou fazendo nenhuma crítica às abelhas, eu adoro mel e adoro as abelhas. Inclusive, eu li outro dia um artigo que o mundo pode acabar se desaparecerem as abelhas. Não se trata de desqualificar ninguém dentro do ecossistema, da humanidade, do mundo, mas é para vocês entenderem, nada nem ninguém, né? Vocês entenderem o porquê do livro se chamar Feito Coletivo. Já vocês, que são tão geniais,
na capacidade de realizar coisas quanto qualquer outro ser da natureza. Se eu colocar vocês aqui dentro da UERJ para desenvolver uma atividade, vocês vão desenvolver uma atividade, como o Henrico, né, que estava aqui estagiando, desenvolveu uma atividade. Agora, se eu colocar vocês num outro campo, que é o DETRAN, por exemplo, vocês vão fazer a mesma coisa que vocês estavam fazendo aqui na UERJ? Não. Vocês vão fazer de acordo com aquele ambiente, com aquele acordo, com aquela engrenagem daquele lugar. Se eu colocar vocês na PGE, que é um outro campo de estágio do PTPA, vocês vão fazer a mesma coisa que estavam fazendo no DETRAN? Não. E por quê? Por que a abelha, se eu botar ela no DETRAN, se eu botar ela na UERJ, se eu botar ela na PGE, ela vai fazer mel? E vocês, se a gente, dependendo de onde vocês forem para um campo de estágio, vocês vão fazer diferente. Porque a atividade desenvolvida pelo ser humano, ela é uma atividade consciente. Ela é uma atividade, portanto, livre. Ela é uma atividade, portanto, criativa. Ela é uma atividade, portanto, criadora. Mas ela é, sobretudo, uma atividade coletiva. Eu trouxe alguns exemplos aqui, muito rápidos, só para a gente pensar o que é isso, né, que essa professora está falando. Por exemplo, na pré-história, para que a humanidade conseguisse sobreviver àquelas condições tão adversas, imagine, não é que não existia Wi-Fi nem internet, não existia sapato, casaco, a moradia como a gente conhece, encanamento, rede sanitária, não existia isso. E como foi que a humanidade atravessou aquele tempo ali? Com a caça coletiva, com a colheita, com o plantio coletivo, com a divisão do trabalho coletivo. Depois, mais na frente um pouco, ainda dentro da história da humanidade, a gente vem, na antiguidade, as grandes construções. Não sei se vocês já pararam para ver aí, nos livros de história, na internet, nos filmes, as pirâmides do Egito, por exemplo. Como é possível? Não existia computador, não existia o que a gente conhece hoje, que a gente joga chat GPT, inteligência artificial, essa coisa toda que facilita a vida da gente nos dias de hoje. Como foi feita como foi construído o Coliseu em Roma, como foi construído todas as grandes construções da antiguidade? Com trabalho coletivo. Em que pese as questões históricas que não estão nessa pauta, né? A muralha da China, por exemplo, se a gente parar para pensar. Depois, na Idade Média, que já começam as atividades de manufatura, né? Que seria assim, a produção. O que é a manufatura? Produzir coisas de maneira artesanal, roupas artesanalmente, sapatos artesanalmente. E como é que esse trabalho foi sendo possível no coletivo? E depois a gente vem as fábricas, né? Hoje em dia a era digital, onde o trabalho nunca foi tão coletivo. Apesar da gente ter hoje a possibilidade de realizar o nosso trabalho de casa, tal do home office aí, que chegou para ficar, esse trabalho é coletivizado globalmente, porque hoje a gente tem tecnologia suficiente para eu estar na minha sala, na minha casa, vocês estarem aqui no auditório, na UERJ, e a gente, de repente, está interagindo com uma equipe de jovens, sei lá em Paris, que também estão começando a adolescência deles num projeto de iniciação ao trabalho. Então, essa coletivização, ela ganhou um potencial ainda maior com as tecnologias. E, dentro disso, surgiram fenômenos que eu queria chamar a atenção para vocês, que é o fenômeno, por exemplo, daquilo que é a força do coletivo dentro do processo que a gente considera bastante contraditório do desenvolvimento da humanidade. A gente, infelizmente, não conseguiu produzir um desenvolvimento social e histórico onde essa riqueza toda tenha sido compartilhada de maneira justa,
nós vivemos, infelizmente, em realidades de injustiça social muito grandes, muito gritantes, especialmente no nosso país, mas não apenas. E essas injustiças sociais, elas também são objeto de ações coletivas, ações que visam minimizar ou criar resistência a novas injustiças ou a ampliação dessas injustiças. Então, se a gente tem hoje direitos trabalhistas, carteira de trabalho, direito a férias, direito à jornada de trabalho, licença maternidade, 13º salário, tudo isso só foi possível graças à ação coletiva. Se a gente tem, por exemplo, reconhecimento legal dos nossos direitos, embora a gente saiba que a gente vive ainda numa realidade de muita violação de direitos, mas seria muito pior se nós não tivéssemos esses direitos garantidos, como, por exemplo, direito a votar, direito a ser votado, mulheres participando dos processos decisórios, lei de cotas, né, nas universidades, e cada vez mais a gente vai ampliando, né, esse leque de possibilidades de direitos. E sabe como a gente faz isso, gente? No coletivo. E o Programa de Trabalho Protegido na Adolescência, então, ele ganhou esse livro porque ele não é nenhuma outra coisa a não ser um feito coletivo. Foi uma felicidade quando a gente escolheu esse nome, porque a gente viu que ele tinha uma força, porque, na verdade, se os responsáveis de vocês não se interessam por vir até o programa para fazer a inscrição de vocês, não tem programa. Se vocês, mesmo inscritos, não têm interesse em vir frequentar as aulas, se habilitarem para um estágio, não tem PTPA. Se os professores de vocês, a Beatriz, o Dinho e tantos outros colegas que estão hoje presentes aqui, não estiverem colaborando lá no dia certo, na hora certa, no local certo, no bate-local, para acolher vocês, não tem PTPA. Se a UERJ não se envolve, né, não cria um ambiente favorável para essa parceria, não tem PTPA. É a UERJ a responsável? Não. São os pais de vocês? Não. São só vocês? Não. São os gestores, os professores, os técnicos? Não. O que é o PTPA, então? É um feito coletivo. Então, esse trabalho, ele quis celebrar isso. Ele é um trabalho para essa celebração, para chamar a atenção de vocês sobre a importância dessa dimensão coletiva do trabalho. Aqui eu gostaria de colocar um asterístico. Embora a gente esteja muito empolgado, né, com essa defesa toda que eu fiz aqui do coletivo, e também do reconhecimento de como essa engrenagem, né, para essa roda rodar, todo mundo é importante, né, não tem essa, se não tiver a merenda, poxa, fica complicado o dia de vocês, para a merenda chegar, precisa do motorista. Ele também é parte da engrenagem. A coordenadora, a secretária, o pessoal da área jurídica, e por aí vai. Então, realmente, tem uma condição aqui que é um time, né, que eu acho que o Wesley vai falar um pouco sobre isso. Se a gente trabalha coletivamente, a gente consegue um resultado muito mais fortalecido. Mas isso, trazendo a minha notinha aqui de rodapé, não significa que esse trabalho também não tenha a face individual de vocês, a colaboração individualizada, a colaboração pessoal de vocês. O coletivo não é a aniquilação disso, né? O coletivo é um lugar que acolhe essas individualidades e transforma isso em força, e transforma isso em liberdade, transforma isso em criatividade, transforma isso em resultado. E era sobre isso que eu queria falar para vocês, passando agora a palavra. Queria agradecer mais uma vez e passar a palavra para o Wesley. Muito obrigada por me dar o espaço nesse mundo de vocês, nesse espaço coletivo de vocês. Obrigada, gente.
Bom dia, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês. Quero agradecer muito a professora Tatiane, agradecer a possibilidade de cooperar justamente com vocês nesse projeto. Eu queria falar aqui, como a professora Tatiane falou, um pouco da cooperação no esporte, né? Meio que como uma semente da vida, né? Assim, a sementinha, a árvore está toda nela, né? Ela é pequenininha, mas está tudo dentro dela já, né? O fruto, e tudo está na semente, né? Mas antes disso eu queria pegar o gancho, né? Tá. Bom, eu sou professor do Instituto de Educação Física aqui da UERJ, né, e trabalho com uma disciplina que, em geral, os estudantes chegam meio que assustados, mas depois a gente vai desfazendo o susto, que é a antropologia do esporte, né? Me formei em Educação Física, História e Antropologia. Fiz mestrado e doutorado em Antropologia Social. E estudo justamente essa coisa da cooperação, do trabalho coletivo no esporte e fora dele, né? E queria pegar o gancho que a professora Tatiane mencionou, da natureza, das abelhas, né? Vocês sabem qual é o animal mais perigoso da floresta? Alguém sabe? Alguém se arrisca a dizer qual é o animal mais perigoso da floresta, de qualquer floresta? Não é o leão. É a formiga. É a formiga. Por que a formiga é mais perigosa que o leão? Como? Desculpa, fala. Exatamente. E quando você soma essa capacidade de carregar várias vezes o peso dela com, né, o número de indivíduos do formigueiro, né, ela fica muito perigosa, né? Ela pode, enfim, sei lá, atacar um elefante, né? Então, inclusive a gente teve, né, assim, isso está no nosso inconsciente ao longo de toda a história. A professora Tatiane falou disso, né? Isso está, inclusive, no Gênesis, né, no primeiro livro da Bíblia. Se você tem pragas que Deus manda para libertar o povo hebreu, que são insetos coletivos, né? São mosquitos, são gafanhotos, enfim, quer dizer, um animal muito pequenininho, mas que coletivamente consegue nos superar. Foi o que a gente, infelizmente, viveu recentemente, um vírus, né? Nos deixou presos dentro de casa, né? Por conta da sua capacidade de atuação coletiva, né? Então, eu queria pegar essa ideia da natureza para também pensar na cooperação no esporte como uma sementinha, né? Da vida em geral, né? Quer dizer, na cooperação dentro do esporte já está presente ali todos os dilemas que a gente enfrenta na vida para trabalhar coletivamente, para construir esse edifício que a professora Tatiane mencionou. E no esporte, a cooperação vence a habilidade individual. Mas, como a professora Tatiane mencionou, a habilidade individual, quando colocada a serviço do coletivo, ela potencializa muito, enormemente, né, esse trabalho colaborativo, a cooperação, né? Eu vou provar para vocês com algumas informações sobre isso, né? O Lionel Messi, vocês conhecem, né? É o maior vencedor do prêmio Bola de Ouro, do melhor jogador do mundo. O meu filho de 9 anos fica indignado porque o Cristiano Ronaldo tem mais gols do que o Messi, né? E eu costumo falar com ele, mas, Arthur, acontece que a cada gol, ambos têm quase 900 gols, acho que o Cristiano Ronaldo já chegou a isso, tem mais do que o Messi, mas eu digo, Arthur, a cada gol que o Messi tem outro que ele serviu a alguém, né? Então ele tem o dobro disso, né? Porque ele deu assistência, ele recebe 10 bolas e toca 9, né? E isso fez com que ele fosse considerado o maior jogador do mundo durante tanto tempo e recebeu 9 bolas de ouro, né? Uma outra informação desagradável para a gente, né? Foi o Brasil e Croácia de 2022, né? Quando você olha as habilidades dos jogadores, você vai deduzir rapidinho, né, que o Brasil era superior. No entanto, a capacidade de marcação coletiva, né, quer dizer, o trabalho coletivo que os jogadores croatas fizeram, fez com que eles se classificassem
ainda um agravo, né, um problema adicional, que foi o fato de que a gente já estava com 1-0 e fomos ambiciosos, né? Eu costumo dizer que os jornalistas, tenho muitos amigos jornalistas, adoro todos eles, mas os jornalistas esportivos, eles criam na cabeça desses meninos que vão para o futebol a ideia de que o Brasil tem que sempre aniquilar com muitos gols, né, e partiram para frente, e numa espécie de desrespeito pelo adversário, achando que eram muito superiores, justamente não aprenderam com a lição da Croácia, porque a Croácia foi tão potente em neutralizar o Brasil, e era só gastar 5 minutinhos fazendo igual, né, que a gente teria se classificado com 1-0. Então o coletivo venceu as habilidades individuais ali de novo, né? E a cooperação no esporte, eu coloquei aqui para não esquecer, uma informação muito interessante, que ilustra bastante o que a professora Tatiane falou. A cooperação no esporte não significa que você vai neutralizar as suas capacidades, né, os seus talentos, né, o que você tem para oferecer ao grupo, né. Aqui, nessa universidade, tem um laboratório de inclusão e diversidade, né, na Faculdade de Educação, e coopera também com outras universidades, com a UFRJ. E teve uma dissertação de mestrado interessantíssima que ilustra isso de uma maneira muito clara. O pesquisador ele mapeou no Rio de Janeiro equipes de jiu-jitsu que tinham lutadores amputados, enfim, no seu quadro, né? E ele estava interessado só em meio que entender quais eram os procedimentos, as técnicas de inclusão dos lutadores amputados na equipe. O que ele descobriu, que foi fascinante, é que essas equipes que tinham, ele procurou as equipes que tinham lutadores amputados há mais de 3 anos. E ele descobriu que essas equipes têm um repertório de movimentos, de ataques e defesas mais diversificado, porque as adaptações que os atletas amputados fazem para eles acabam sendo úteis para toda a equipe. Isso vai diversificando enfim, o leque de movimentos, né, de ataques e defesas daquela equipe. E isso se traduz em maior êxito nas competições, né. Então, eu estou dando esses exemplos, primeiro para tentar demonstrar, né, que a cooperação ela é mais competitiva do que o individualismo, né, quer dizer, a gente se torna mais eficiente quando a gente trabalha coletivamente e quando a gente coloca as nossas habilidades individuais a serviço do coletivo, né? E tem digamos, uma dica interessante, inclusive nesse ponto que eu queria pegar o esporte como uma sementinha também para a vida em geral e para as situações de estágio, né? Quando vocês chegam a uma situação de estágio, a um ambiente, né, com tantas possibilidades, como a Tatiane mencionou, né, você pode pegar esses seus atributos, as suas características, aquilo no que você é bom fazendo, para colocar a serviço daquele ambiente novo no qual você está se inserindo. No esporte, tem uma dica infalível para você entrar num time de uma competição que você, quem está aí, quem faz educação física, está na escola, né, você entrar numa competição na qual você nunca jogou, você não é bom, você, né, acha que não é bom, né, digamos, nunca joguei futebol, vai ter uma Olimpíada na minha escola e estão precisando na minha sala que eu complete o time, né. A dica é o seguinte, né, coloque toda a sua energia em ajudar o seu time na marcação, né, o esporte coletivo tem ataque e defesa, então você tem que marcar, tem que ajudar na defesa. Isso é mais fácil do que você pegar uma bola, não tem habilidade individual, digamos no basquete, sair driblando, sair quicando, sair driblando a bola, arremessar, você não tem precisão. Coloque a sua energia em ajudar o seu time na defesa e quando você receber a bola, procure aquele colega que está em melhor posição, não aquele que é o mais habilidoso, mas aquele que está em melhor condição de receber a sua contribuição, ou seja, receber o seu passe. Se vocês observarem, se vocês assistirem um jogo de futebol, um jogo de basquete na televisão e começarem a fazer uma contazinha rápida, vocês vão perceber que isso tem 99% de chance de dar certo, né? Repara aquele jogador que recebe 10 passes e tenta driblar individualmente, resolver tudo sozinho,
as 10 vezes, ou 9 de 10. Repara aquele jogador de basquete que pega a bola e tenta arremessar todas sozinho. Conta a quantidade de erros e a quantidade de acertos que essa pessoa tem. Você vai ver que a quantidade de erros é muito maior. A cada tentativa a mais que essa pessoa faz, aumenta o percentual de erros dele. Isso é muito... Se começar a fazer essa conta, vocês vão ver que é muito, muito rápido. Então, quando você entra num time, na escola, e começa a querer resolver tudo sozinho, acontece tem um problema que acontece no nosso emocional, que é o seguinte: todo o nosso time está trabalhando para o bem do coletivo, para o time tentar vencer. E aí, quando a bola chega a mim, eu negligencio esse trabalho coletivo e tento resolver tudo sozinho. Eu posso não me dar conta disso conscientemente, mas inconscientemente eu estou me colocando em conflito com esse trabalho cooperativo que está sendo feito. E isso me provoca um desequilíbrio. Eu posso não perceber, isso pode ser inconsciente, mas fatalmente eu vou me desequilibrando. E a cada erro da minha tentativa individual, maior a chance de eu errar novamente. Quando você faz o inverso, você chega num time, olha, eu nunca joguei futebol, mas me colocaram aqui. E você emprega toda a sua energia em ajudar a sua equipe na defesa. E quando você recebe uma bola, você procura aquele companheiro que está em melhor condições de receber, você vai gerando o contrário disso. Você vai gerando um crédito emocional. Você está trabalhando junto com o coletivo. Você está oferecendo a sua contribuição ao trabalho de toda a equipe. Quando você tiver em condições de tentar uma jogada individual, expressar as suas potencialidades pessoais, você tem um crédito. Você não está em conflito, ao contrário, você gerou uma sensação, que pode ser inconsciente também, de bem-estar, porque você está em cooperação, em harmonia com aquela equipe, com aquele coletivo. Isso pode ser feito dentro da quadra, dentro do campo, mas isso deve ser feito, para a gente viver de maneira eficiente, em qualquer ambiente, no ambiente de casa, no ambiente da escola, no ambiente do estágio. E a gente observa, os adolescentes, vocês têm uma característica interessantíssima, porque assim, vocês estão ampliando, já há algum tempo, o círculo das relações sociais. Quando a gente é criança, as nossas relações são ali no interior da nossa família, pai, mãe, avô, vizinhos, etc., os colegas da escola. Mas você vai crescendo, vai entrando na adolescência, você entra no PTPA, você entra, você tem um círculo de amigos já que você sai para se divertir, etc. Você vai ampliando esse círculo de amigos. E a gente tem um negocinho na nossa cabeça, umas células que são boas para caramba para aprender, chamadas neurônios espelho, mas elas também têm um curto-circuito que às vezes nos atrapalha, porque os neurônios espelho acabam fazendo com que a gente queira ter no nosso grupo apenas pessoas que são igual a gente. Então, os adolescentes costumam... Tem um autor muito bacana, que é o Rubem Alves, que falava, os adolescentes são como as maritacas, eles andam em bando. Mas nós somos, de fato, seres sociais, como a Tatiane falou. Mas os adolescentes, em geral, vocês criam um vínculo muito forte com os colegas. E isso é muito bacana, mas a gente precisa tomar esse cuidado de não incluir no nosso círculo, de não cooperar só com aqueles que são muito parecidos com a gente. O exemplo que eu dei aqui das equipes de jiu-jitsu, a diversidade melhora a eficiência do grupo. Então, assim, a gente conseguir se relacionar, sobretudo no ambiente de estágio, com a diversidade de competências, de habilidades, de pessoas que estão ali, de temperamentos, nos coloca em harmonia com aquele ambiente. E quando a gente precisa tomar a iniciativa de expressar o nosso potencial, as nossas habilidades, a gente tem um ambiente mais propício para se relacionar. E é bom que a gente faça isso também no cotidiano, na escola, no horário do intervalo da escola, quando a gente sai para se divertir, é bom que a gente esteja aberto a cooperar com a diversidade. Para finalizar aqui, eu vou contar só uma historinha que acho que ilustra muito bem isso. Aqui eu dou aula de uma disciplina chamada Teoria e Prática do Lazer. E a gente tem estudantes de Educação Física de 2 cursos. Um que se chama Bacharelado, que vai formar
os treinadores físicos dos clubes, das equipes esportivas, vai formar os treinadores, né, os personal trainers, os treinadores de academias fitness, etc. E outro curso, que é o de licenciatura, que vai formar os professores de educação física da escola, né. Essa disciplina é do bacharelado, mas tem muitos estudantes de licenciatura que vão fazer esse curso. Em geral, os estudantes de bacharelado têm uma vivência de esporte. Isso é uma probabilidade, tá, gente? Tem muita gente que da licenciatura que também tem. Mas muita gente procura a licenciatura porque quer ser professor, né? Que eu quero ser professor e procura a licenciatura em educação física como procura outras licenciaturas, né? No bacharelado, não. Bacharelado, em geral, é gente que tem um longo histórico de prática esportiva na sua adolescência, na sua infância. Então, pode ser que, né, em uma turma, foi o que aconteceu, os estudantes de bacharelado sejam mais habilidosos, né? E eu propus, era uma aula de futebol, em que era um grupo de estudantes que estavam ministrando a aula, e eu propus, né, que a gente fizesse times separados. E o pessoal, professor, mas aí o bacharelado vai ganhar a gente, enfim. Falei, vamos ver. E tinham 3 meninas que, inclusive, são pesquisadoras, fizeram licenciatura, agora são do bacharelado, e são pesquisadoras do Laboratório de Inclusão e Diversidade. E disseram assim, olha, eu nunca joguei futebol na vida. O que elas fizeram? Eu falei que elas fizeram uma linha de defesa italiana. A zaga italiana, em geral, trabalha com 5 marcadores, né? Tem um líbero no meio, né? As 3 ficaram em fila, em linha, na entrada da área, e o jogo terminou 7-6 para o time delas, né? Qual foi a diferença? A diferença é que o outro time de habilidosos, cada um que tinha a sua habilidade, queria fazer tudo sozinho. Queria pegar a bola, driblar todo mundo e fazer o gol, né? Esse time também tinha gente habilidosa, só que as pessoas começaram a tocar a bola, né, e com isso a bola chegou mais rápido, né, e quando tentavam driblar, driblavam a primeira menina, e era misto, tá, meninos e meninas. Driblavam, eventualmente, a segunda menina, mas dificilmente passavam pela terceira, porque elas estavam trabalhando coletivamente. Então, eu acho que esse é um feito coletivo, para pegar o título, né, do livro, que eu diria que é uma semente que mostra como a gente pode construir uma árvore do trabalho coletivo na vida social e nesse planeta de uma maneira geral. Obrigado, eu acho que eu falei demais, desculpa. Obrigada, Wesley. Muito bom a gente poder pensar as coisas assim sobre ângulos tão diversos, né? Queria muito te agradecer, Wesley, por essa palestra, que eu acho, inclusive, que quando traz esse assunto de futebol, a galera até para mais para ouvir, assim. Bom, para fechar essa mesa, vamos ouvir o professor Ricardo Lima. Ele foi a pessoa que coordenou esse trabalho desde o início. Eu queria, Ricardo, te agradecer muito. O Ricardo é um parceiro, assim, longa data. A gente não está velho, não, mas a gente está antigo. E para esse trabalho, especialmente, foi muito bacana, né, Ricardo? Fala um pouco para a gente. Bem, bom dia a todas as pessoas presentes, né? Depois eu falo da minha alegria de estar aqui, embora eu discorde dessa coisa de não ser velho, sou sim. Mas, enfim, quando a Tatiane me convidou para participar desse feito coletivo, eu encarei isso com a maior alegria. Eu sou um antropólogo, professor da casa no Instituto de Artes, e por formação de ser antropólogo, para mim a coisa mais importante do meu trabalho é entender e dar espaço, voz ao outro, o chamado outro, aquele que pensa diferente de mim. Meu trabalho da vida toda foi isso, né? Entender o que levava as pessoas a fazer o que fazem em qualquer sentido. Quer dizer, pouco importa o que eu penso, o importante é a voz e o pensamento do outro. E foi o que esse livro me deu a chance de fazer, né? Eu acho que a gente poderia ter seguido uma versão, uma tradição, que é um livro quase que um relatório de atividades, a gente tender, porque a gente normalmente vê aí, que é o relatório estatístico, matemático,
né, de qual é a dimensão desse programa, quantos jovens ele atende, tabelas mostrando as residências dos jovens, as procedências, classes sociais, enfim, uma série de tabelas e de estatísticas que mostrassem essa coisa matemática dos números, né, de que a nossa sociedade se orgulha tanto. Né? Como é que está o Brasil? Aí, imediatamente, entra-se nas tabelas que a Fundação Getúlio Vargas fornece, os índices econômicos são esses, etc., etc. E como é que vive o povo brasileiro? Né? Porque essas estatísticas todas não revelam a questão da alma, do corpo, do sangue de cada um de nós. Então, a eleição por fazer um livro, né, que agrega, por um lado, o coletivo já tão falado aqui, né, onde tem depoimentos de jovens adolescentes, de responsáveis e pais, da turma que fica aqui na coxia, que são os professores, os técnicos, etc., gestores desse programa todo, me encantou de cara. Era dar voz a esse outro que não sou eu. Eu poderia também ter feito uma pesquisa e escrever um livro sobre PTPA e a gente publicasse, né, com a minha versão ou minha e da Tatiane, isolados. E esse livro foi a oportunidade que eu tive de realizar uma ação efetivamente coletiva. Ele não tem um autor. Se vocês repararem, o grupo de organizadores é um grupo grande, formado pela Tatiane e por mim, mas é um grupo também formado pela garotada que está estagiando aqui e que me deu a chance de fazer uma coisa que é importantíssima para nós professores, a troca. A troca. Eu até anotei, porque eu costumo esquecer esses dados. Eu tenho 52 anos de professor. Eu passei por 6 universidades, faculdades e universidades, e cheguei ao UERJ há 30 anos atrás. Estou completando esse ano 30 anos de UERJ. E fecho meu reinado de professor, logo eu vou estar saindo, fecho isso com a realização de um livro que eu considero fantástico. É um livro de vida, sobre a vida, um livro que fala das esperanças, das vivências, dos medos, do medo do fracasso, mas que, acima de tudo, ele joga para frente uma esperança muito grande de realização de vocês. Então, eu agradeço muito a Tatiane por ter me dado esse presente, de eu fechar praticamente, se não é esse ano, no próximo ano eu estou me aposentando, e poder realizar um livro que eu acho assim, ele é feito não de números, mas de carne e de sangue, que somos nós lutando, e ouvir o depoimento de pais, de alunos, né? E ver, acima de tudo, que para mim foi primordial para a minha formação de professor. Ouvir a garotada, jovem toda, o Gabriel, o Henrico, a Morena, todos eles, fica até difícil citar o nome todo, mas no nome desses 3, todos se sintam representados, e os meus agradecimentos, porque as reuniões da gente sempre traziam um aspecto novo para pensar as coisas, para pensar a vida, e eu agradeço extremamente por isso, tá? Por essa oportunidade de troca. O livro vocês já têm aí em mãos, ele, na verdade, ele está dividido em 3 capítulos, né? Um que são os depoimentos dos alunos, que se chama o Sonho de Cria. Cria é uma categoria muito importante nas periferias, nas comunidades. Eu sou cria daqui, eu não sou cria daqui. É uma palavra muito ampla, que dá para a gente escrever um tratado sobre a palavra cria, que é criada por essa
chamada cultura popular, a cultura que está nas periferias, a cultura do povo. Não é um termo que chegou pela norma culta e se impôs sobre a forma de falar dos jovens de periferia, né? Então, CRIA é algo super importante de ser reconhecido como um campo que traz um significado todo especial. Daí o título Sonho de Cria. Elos de cuidado é o que caracteriza o capítulo dos servidores, dos professores, dos cuidadores, etc., envolvidos com todo esse trabalho do PTPA, que eu acho que é um trabalho que, desde que eu entrei, é o que mais me chamou a atenção. Essa questão do cuidado, né? Vocês da FIA não são meros números para nós, não são meros alunos, no sentido mais duro do termo, sem emoções, sem sentimentos. Eu vejo essa equipe toda do PTPA, na FIA, na equipe aqui dentro, se referindo sempre aos alunos com áreas de afeto muito grande. Tem várias pessoas que, quando são nomeadas, a primeira coisa que surge, o comentário sobre ela, fala, nossa, mas ela defende esses jovens, ela é capaz de morrer por eles. E é essa coisa justamente do cuidado, do cuidar de vocês crias, né? E o sonho de quem cria, que são os depoimentos, é o terceiro capítulo, que são os depoimentos dos pais irresponsáveis, né? Que apostam em vocês, né? Defendem vocês e sonham com realidades cada vez melhores para os seus filhos e por aqueles que são cuidados por esses responsáveis. Filhos, enfim. Era o que eu tinha para colocar para vocês, agradecendo muitíssimo a Tatiane Alves Batista, essa colega fantástica, sempre cheia de ideias e de entusiasmo e que nos põe a nos mover. E, enfim, é assim que eu termino a fala, dando os parabéns a vocês pelo livro e por serem os estagiários FIA, os envolvidos com o PTPA, né, da UERJ ou da própria FIA. Tá? Bom, gente, terminamos então a parte aqui de discussão do livro, de apresentação do livro, de reflexão sobre as temáticas trazidas no livro, e eu acho que agora nós merecemos celebrar um pouco. Então, aqui no subsolo da capela, temos um coquetel, um lanche, não sei como é que está lá embaixo, que eu estou com o pé quebrado, juro que eu não fui lá. Lembrem, se vocês quiserem acrescentar uma palavrinha a mais lá no varal, fiquem à vontade, esse material é sempre precioso para a gente, como pesquisa, para compreender a cabeça de vocês, como é que vocês viveram o evento, e muito obrigada. Está encerrado aqui o nosso lançamento mais solene. Obrigada, gente. Gente, Mariana, pessoal da equipe, podia subir aqui para fazer uma foto também, hein? Mas tem que ser com agilidade. Normalmente o pessoal vem devagar. Vem, Fabi, quem mais eu estou vendo aí para vir fazer uma foto aqui com a gente? Vem, Dinho. Vem, gente, vem fazer uma foto. Todo mundo, vem. Vem, gente. Vem para cá. Junta aqui, ó. Aquela do time de futebol, aquela, ó. Vitória. Eu não sei o nome das pessoas, eu sou péssima. Caio. Carmen.
Mas tem que juntar aqui para a foto ficar bonita, senão fica parecendo que foi um evento caído, que não tinha ninguém. Foi? Tem mais gente chegando. Clara. Alê. Gente, mas tem que ser com uma certa agilidade, senão a gente perde o evento. Vem para a foto. Todo mundo mesmo. Bom, quem vai fazer a foto, infelizmente, não vai poder participar. Vem, meninas, para a foto. Gente, não é para ter timidez. Beatriz, cadê você nessa foto? Vem também para a foto. Dinho, chama o povo aí. Cadê o Dinho? Dinho consegue mover. Está aqui? Pronto, vamos lá? Chegou mais gente. Vem para a foto. Júlia. Bom, acho que agora vai, hein?